Irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando hoje a festa de São Pedro Canísio, que foi um grande doutor da igreja, sacerdote jesuíta, grande apóstolo. Aliás, é chamado de o segundo apóstolo da Alemanha. Quando a Alemanha, os povos germânicos foram convertidos do paganismo para o cristianismo, o primeiro que anunciou o evangelho naquelas terras foi São Bonifácio. Lá, nos começos da Idade Média, por volta do século VII, VIII, São Bonifácio é chamado de o apóstolo da Alemanha. E São Pedro Canísio é chamado de o segundo apóstolo da Alemanha. Por quê? Porque ele foi aquele grande missionário que, como que reevangelizou a Alemanha num tempo muito difícil, que foi o tempo da grande crise que a igreja passou com o protestantismo. Vocês sabem que o século XVI foi um século muito difícil para toda a humanidade. Foi o tempo da renascença, do humanismo, em que tentou-se resgatar um estilo de vida do antigo paganismo e voltar a inspirar-se nos moldes da vida pagã trouxe consigo uma vida mundana, materialista. Então a sociedade naquela época passava por uma grande crise de valores. E a igreja, embora santa, é formada por seres humanos, por nós, que somos pecadores e somos filhos da época na qual nós vivemos. Então a igreja também, que se engrava aos mares agitados daquela sociedade que tinha aquele desafio naquela época, acabou passando por uma grande crise. Crise na formação do clero, crise na formação do povo, havia muitos problemas disciplinares, decadência espiritual. Foi um tempo muito difícil. E nesse período de tanta confusão, acontece a grande revolução do protestantismo, com a qual Lutero divide a cristandade do Ocidente. Muitos cristãos perdem a fé, caem na heresia, e acontece uma crise sem precedentes aqui no Ocidente, na nossa região. Meus amados irmãos, nesse tempo então, Deus Nosso Senhor não dorme. E a cada momento, Ele guia a sua igreja em meio às dificuldades do mundo. Foi então que aconteceu no século XVI o grande concílio de Trento. O Papa convocou os bispos do mundo para refletirem sobre esse problema, como restaurar a disciplina, a vida espiritual da igreja, do clero e do povo de Deus. E assim o concílio de Trento reafirmou a fé católica, condenou as heresias, os erros e deixou todo um programa a ser executado para frente, que os papas seguintes foram implementando. E uma das coisas que nasceu no Concílio de Trento foi o catecismo. Até então, não existia catecismo na igreja, não. Como nós conhecemos hoje, não existia. Claro que se ensinava a doutrina, não se transmitia o ensinamento, havia muitos autores que escreveram sobre a fé. Mas nós sabemos também que, pouco tempo antes de Trento, não havia nem imprensa. Então, depois que aconteceu a criação da imprensa, também houve facilidade para isso. Então, o Concílio de Trento mandou fazer um grande catecismo chamado de Catecismo Romano, que continha toda a doutrina cristã para os sacerdotes e para o povo de Deus. E então começa um grande trabalho de pregar o Evangelho. E aconteceu então, nessa época, estamos no século XVI, que um jovem sente o chamado de Deus para ser sacerdote. Um jovem muito inteligente, muito capaz, entra para a companhia de Jesus, vai ser jesuíta. E lá ele vai se dedicar aos estudos, à oração. O nome dele é Pedro Canísio. E vai ser um homem muito fervoroso. Vai ser um grande professor, um homem muito sábio, vai ser um homem de grande vida espiritual e um zeloso apóstolo. E São Pedro Canísio é mandado por Santo Inácio de Loyola para ser responsável pela Companhia de Jesus na Alemanha. E durante 30 anos, ele percorrerá onde hoje é a Alemanha, a Áustria, aquelas regiões de fala alemã, incansavelmente pregando o Evangelho. Ele vai fundar muitos colégios para a formação da juventude, muitos conventos jesuítas. Será teólogo no Concílio de Trento. Ele tinha ajudado com o Concílio de Trento, então ele tem muito clara a ideia que a igreja tinha. E por isso, na sua pregação, não só ele debatia sobre a doutrina, ensinava a teologia, mas se preocupava com a formação do povo.
E São Pedro Canísio foi o grande divulgador do catecismo na Alemanha. Ele pegou o catecismo romano, que é um catecismo grande, muito completo, é até um pouco difícil, e a partir dele escreveu catecismos mais simples para o povo em língua alemã, e foi um grande divulgador para assim iluminar, formar, porque muitos católicos, por falta de boa formação, por ignorância religiosa, acabaram seduzidos pelas heresias e abandonaram a igreja. Muitos católicos estavam numa vida muito relaxada, porque não tinham boa formação moral de consciência. E aí que vem como remédio o catecismo. Porque o catecismo o que é? O catecismo é um livro que traz em si toda a doutrina da igreja, explicada, comentada. Ali está todo o tesouro do magistério da igreja, da Sagrada Escritura e da tradição. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente, todo o ensinamento de Nosso Senhor, a igreja, ela compila no catecismo para colocar de modo acessível nas nossas mãos. E assim, São Pedro Canísio foi esse grande apóstolo que, pelo seu trabalho incansável, mereceu o título de segundo apóstolo da Alemanha, porque ele conseguiu reafervorar o povo e trazer muitos cristãos de volta para o seio da Santa Igreja de Nosso Senhor. Nós sabemos que em 1992, o Papa São João Paulo II editou o Catecismo da Igreja Católica. Aquele catecismo lá do Concílio de Trento, ele vigorou na igreja por praticamente 500 anos. E foi São João Paulo II quem fez uma edição do catecismo atualizando com tudo aquilo que o magistério da igreja foi ensinando e foi assim, portanto, aprofundando e esclarecendo para nós o conteúdo da revelação. E esse catecismo da Igreja Católica, ele é o catecismo oficial, ali está toda a doutrina da igreja. E a partir dele é que nós temos a edição de muitos catecismos populares, para crianças, para jovens, para adultos. Por isso, meus amados irmãos, hoje, dia de São Pedro Canísio, é mais que nunca importante nós reforçarmos a importância do catecismo. Estamos no tempo da Páscoa, Nosso Senhor ressuscitado. Os apóstolos viram Jesus, conheceram Jesus e puderam, por isso, falar de Jesus. E levaram o nome de Jesus para o mundo todo. Nós, católicos, para podermos viver como cristãos e levar Jesus para os outros, precisamos primeiro conhecê-lo. E aí que entra o catecismo. O catecismo não é só um livro para as crianças, não é só aquele catecismo infantil que é dado para nossos filhos, não. O catecismo, sobretudo, é o grande catecismo da igreja para que todo católico tenha em casa e leia, estude. No catecismo, nós conhecemos Nosso Senhor, sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele nos ensina, conhecemos a sua lei que forma a nossa consciência. O cristão que procura se instruir através de um bom catecismo, ele consegue discernir com mais clareza o certo do errado. Ele consegue, portanto, ter a luz da fé para indicar para a sua consciência a vontade de Deus sobre a sua vida. Por isso, o cristão que tem uma boa formação de catecismo, ele vai conhecer Nosso Senhor, vai amá-lo mais, procurará estar mais perto dele pela oração, pela vida espiritual e terá os princípios que vão nortear o seu comportamento nesse mundo, de modo a agradar a Deus e conquistar o céu. Quando o cristão ele não se empenha em conhecer a Nosso Senhor, o que acontece? Nosso Senhor fica alguém estranho. E quando a pessoa é estranha, não suscita em nós proximidade, amizade, interesse. Por isso há tantos cristãos que estão frios na vida espiritual, não têm gosto, amor pela oração, porque não se sentem à vontade de conversar com o desconhecido. Porque para essas pessoas, muitas vezes, Jesus é desconhecido, então não tem interesse em conversar com ele pela oração. E muitas vezes, pela falta da boa catequese, o cristão não conhece a lei moral, não conhece a lei de Deus, e então ele não tem clareza sobre o que é certo e é errado, e acaba se guiando não pela vontade de Deus, mas por interesse, por egoísmo, por comodismo, ou deixa-se levar e enganar pela opinião que as pessoas manifestam com vergonha de ser diferente, respeito humano. Por isso, então, hoje, nessa festa tão bonita de São Pedro Canísio, o segundo apóstolo da Alemanha, vamos fazer um bom propósito. Todo católico em casa tem que ter a sua Bíblia
e o seu catecismo, ter para ler. Aproveite agora esse tempo da quarentena, cada dia leia um tópico do catecismo da igreja, explique para os seus filhos o catecismo em casa. Vamos aproveitar para que nós possamos conhecer nosso Senhor, amá-lo mais, ter a luz da fé para guiar nossa consciência e acertar o nosso passo no caminho do céu. E que hoje, nessa missa das almas também, recordemos nossos falecidos, aqueles que já percorreram o caminho, que graças a Deus terminaram bem, mas que estão ainda se purificando no purgatório. Nosso Senhor possa ajudá-los para que de lá saindo encontre o descanso eterno, e para que nós, acertando o caminho como eles acertaram, desde já nos purificando de nossos pecados, pela oração, pela penitência, pela caridade, mereçamos nos encontrar com eles junto a Jesus no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.